Core. Boa, boa. Acho que foi, né? Foi. Tá, beleza. Então, bom, o cenário que a gente tem aqui, né, é um H1 bearish, o H4 também tá bearish, então, cenário de continuidade de venda, como o Eduardo falou ali, né? É uma possível continuação do H4. De fato, ele se deu, né? A continuação do H4. Então, a gente vai atualizar aqui a leg do H4 rapidamente. Protegida vem para cá, target vem para cá, que já teve uma nova expansão, uma nova price action. Aqui, premium discount, então a gente já tem como se situar bem no preço aqui, para saber a zona de compra ou de venda. A princípio, ele, né, pegou a. Só não vou espirrar aqui. Perdão, é o clima. Então vamos lá. A gente está tendo uma abertura, a abertura de mercado aqui de Londres. A gente tem, né, um preço bearish. A gente tem um modelo de entrada, né? Eu não sei se ele vai ativar por conta do horário. Já deveria estar na ordem aqui, ó. Seria um close acima da Ásia, né? Seria uma posição vendida aqui, né? Com stop por cima ali. Qual que é o stop padrão aqui no FX Replay, Eduardo? Você tem? No FX Play é 700. 700 em 700? dias de baixa volatilidade e 1.000 em dias de alta volatilidade. 1.000 a 1.150. Ah, 1.500, peço perdão. Ah, não, aí acho que é sete Aqui, mil. Aí eu tô 7.000. 7.000. É porque muda o. É bem largo o stop, né? Bom, dá pra pegar um É, patrão lower, né? É uma price action que a gente já devia estar dentro, tá? Porque, né, eu passei rapidamente aqui, ó. Bem na abertura de Londres ele ativaria a nossa ordem, tá? Bem na abertura de Londres aqui, seria aqui, ó, a ativação da nossa ordem. Então estaríamos dentro já dessa price action. Eu vou colocar como ordem pendente aqui, mas eu não acredito que ele vai pegar por conta da price. Vamos colocar de risco US$ 250 ou US$ 200 vocês estavam usando no último? 250. No dia, stop no dia de 500. 250, é, stop loss, take profit já vem automático ali. A ordem não está completa, o que que falta? Tamanho da posição em lotes? Bota em porcentagem de risco ali na esquerda. Não tá conseguindo colocar. É só você mudar em vender aí para limite ou mercado aí. Pronto. Coloca 0,5%. 0,5. Ok. Aí. Agora tá Agora certo. vai. Só salvar. Aí você pode tirar uma print pro journal. Então. E onde é que foi o journal, será? Faz o Aqui. gráfico. Só botar o mouse em cima. Aí, FX Play, terceira aba lá. Deixa eu fechar esse Brave aqui. Tô usando Brave, né? Só você botar o mouse em cima do Google ali, aí ele já aparece a aba do journal. Aqui. Olha lá, direita. Ótimo. Aqui. Tá, beleza. Adicionar captura. Você consegue colocar ali também acho que dá para colocar até um setup ali, ó. Lista de verificação. Tá, não vou fazer isso agora Isso tá não. de boa. Salvar aqui. A foto do antes, né? Vamos ver se ele vai ativar ou não, né? Não sei se ele vai ativar essa ordem aqui. De qualquer forma, o que nós temos aqui, vamos lá. Então, contextualizando, né? Nós temos um H4 bearish, então nós temos uma estrutura do H4 que está fazendo esse desenho, né? Aqui, tá? Nós temos o H1, que é uma estrutura abaixo do H4, que também está bearish, que seria essa daqui, né? Nesse momento, a gente estaria, né, num retrocesso dela, possível retrocesso até os 50%, com ideia de fazer isso, tá? Se ele continuar de alta, ele pode fazer um retrocesso da leg do H4, né, até uma região melhor precificada. Como a gente tem a liquidez aqui da Ásia, né, é um setup que é engessado, tá? Se eu tirar aqui, ó, vocês vão ver que esse setup está na minha tela, que é um dos modelos, né, de captura. Então, ó, tem a Ásia como modelo e um fundo ou topo ou open close abaixo, né, ou acima. Para comprar abaixo aqui, então é um fundo, né? Tem esse setup 2 aqui de compra, e é esse que eu estou
buscando aqui, tá? Então não tem subjetividade, não estou criando contexto, tá? Se ele não ativar, é porque, né, já tocou, já devia estar na ordem. Se estopar, a gente anota. Ó, pegou a nossa ordem, tá? Aqui, ó, já está ativa a ordem. Vou criar aqui para vocês olharem. Vamos ver se vai pagar, né? Ou não. Ó, foi stop, tá? Eu acho que talvez caberia um break-even aqui, não sei, acho que não, né? É um para 1,50. dois, né? Coloca. Não, Mas é não. pela reação que ele deu aí, abaixo tem que lembrar que esse stop tá grande, né? Acho que cabe um break-even, Aham. sim. Ele foi até meio da Ásia ali, né? A mid-Ásia É, ali também. Acho que caberia um break-even. é. Bom, enfim, vou colocar menos um R aqui, tá? Porque, como a gente falou, ele teria, né, essa possibilidade, um trabalho com probabilidade, e aqui teria a possibilidade dele fazer esse retrocesso um pouco mais alto aqui, né, dentro do H1 e dentro do H4, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, um loss, tá? Agora são 11 horas da manhã. Vamos ver se ainda, de repente, aparece, né, alguma oportunidade. A gente está com o order flow do H1 bullish, então H1, né, tá bearish na estrutura, uma estrutura de venda com o order flow bullish, tá? Order flow de Dá compra. uma olhada no 4 horas, por favor, ô Joey. Acho que 4 horas também deve estar bullish. Não sei se passou o horário. Hum, 4 horas vai ficar bullish quando fechar ó, essa vela. Quanto tempo falta pra fechar? Fecha às eu- 12. Fechou agora. Ele tá bullish o order flow agora. acabou de virar. Então temos order flow bullish. Então tá. Então a gente volta aqui para uma hora. A gente não vai trabalhar com time, né, abaixo do uma hora. Vamos ver qual que vai ser a próxima price action aqui. A gente tem essa região aqui que foi a região da quebra, né? O preço já andou muito para a gente pegar uma compra aqui agora, vai depender de como ele volta, né? E o que que ele faz para a gente na próxima price. Então, aqui a gente tem uma quebra de estrutura. Lembrando que o nosso H4 ainda é essa leg aqui, ó. Vou mudar de cor aqui, ó. Vou colocar uma leg verde aqui para a gente ver. O H4 tá de venda, o H1, né, ficou de alta dentro dessa estrutura aqui do H4, tá? O H4. Aí, beleza. Alguma ideia? Algum Volta ali setup? rapidinho. O 4 horas tá bearish, tá bullish já. O topo válido do 4 horas é esse mesmo do H1. Gente, eu vou pegar só o meu carregador do meu mouse aqui, porque meu mouse tá falhando, tá acabando a bateria. Uhum. Aí. Voltou? Agora. Uhum. Só vai no 4 horas ali, Joey, que o 4 horas já tá bullish também. Ele tá na mesma zona que o H1. Então vamos lá. É, vamos para H4 aqui. O Eduardo falou que 4 horas já tinha virado, né? 4 horas estava aqui. Então vamos atualizar agora a estrutura. Nesse momento, né, nós não temos ainda uma target do H4, porque ela está se formando, né? Nós temos a protegida apenas. Então, nós temos aqui nós temos a nossa protegida do H4. O H1 também está bullish, então o H4 agora a gente tem tanto o order flow como a estrutura bullish. E o H1 também está bullish e ainda com off bullish. Certinho agora?
E aqui a estrutura do H1 vai ficar um pouco mais perto, né? Aqui vem a protegida do H1. Pronto. São quase 13 horas, né? Não temos modelo de entrada aqui. Eu não vejo nenhum modelo de entrada, pelo menos nessa price que a gente está. 15 horas, que já não vai ter operação mais. Então, aqui já fez a target. Esse 13, 17 horas. A gente vai pro dia 5, 6, 4 horas. 4 horas da manhã. Aqui vai abrir a sessão asiática, né? Isso mesmo. A Ásia abriu bem bullish, ó. Só confirma uma coisa pra mim, esse momento agressivo geralmente é expansão do diário ou do semanal. O diário tá bullish. O order Tá flow do bullish diário com order deve flow ter tá virado bullish já. agora, né? Já deve ter Provavelmente é a virado. expansão do... Aqui, ó. E semanal Virou. provavelmente deve ter tocado na flip do semanal alguma coisa. Pra ele ter esse movimento agressivo, normalmente, até no diário ele tá com movimento agressivo. Não chegou a tocar na flip lá embaixo, não, mas deu a ideia do retrocesso, né? Ele retraiu e expandiu. Uhum. Bom, é, nosso off do H1, né? Ele tá próximo aí do preço, né? Vamos ver o que que ele nos entrega no H1. Ó, aqui ele fez um topo, né? Fez um pivô aqui pra gente. Uma leg bem estendida, não tem retrocesso da leg, a gente não pode esperar, né, uma venda aqui, mesmo com essa leg estendida, porque ele não está quebrando fundos aqui dentro, tá? Então ele continua de alta Ó, até que rompeu. rompeu. Que horas Cara, são? 3 horas da manhã aí? 3 horas da manhã vai ser a abertura de É, Frankfurt, né? o meu backtest, eu já entraria nessa zona mesmo, buscando uma possível expansão. 3 horas da manhã, geralmente os ativos eles tendem a dar uma expansãozinha bem legal. Continuidade, stop por baixo aqui. Aí dá pra usar até um stop fixo. Tá em expansão, né? Se ele romper esse fundo aí acho que cabe 7.000, não cabe? Agora acho que 7.000 é mais viável do que aquela outra zona. É. Buscando um para Eu, 3, para 4. pra expansão, né? Dá pra gente buscar um pouquinho mais também. Vamos ver aqui Expansão do como está, semanal, né? pessoal. Ó, olha só, pessoal. Por que que a gente está buscando, né? A gente vê que o preço fez né, no diário, né? Ele fez um retrocesso aqui, ó. Essa leg do diário, lembram? Ó, a nossa pernada do diário está aqui, ó. Fez um retrocesso até os 50%. Se vocês olharem ali, deixa eu ocultar aqui. Ele fez uma pernada até 50% da leg, ó, que é natural, né? Uma correção. E ele pode estar expandindo para vir buscar direto essa target aqui, por conta da estrutura do diário. Por isso que a gente não olha só um tempo gráfico, tá? Por isso que a gente olha o multi-time frame. Então a gente tem aqui, ó, os 50% dessa leg, né? E aqui um toque no 50%. Por isso que o Eduardo está falando, pô, dá para a gente buscar um alvo maior, porque o objetivo do diário está aqui em cima. Só para ficar claro aí para quem está acompanhando, tá? Então vamos lá numa hora. Você percebe que dá poucos retrocessos, né, Eduardo? Por isso que dá para, né, para esperar que o preço vá direto, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Vamos colocar a ordem. Se a gente vê um retrocesso, quebrando fundo aqui, a gente pode buscar, né, esperar um retrocesso do H1 para comprar, ou talvez aproveitar vendas, né, nessa leg do H1. A gente não sabe o que vai acontecer, então vamos ver aqui, tirar uma print aqui. Como é que é aqui, né? Ele desce, cara, esse negócio aqui. Sim. Aí. Quando você clica no gráfico, ele vai para trás. Uhum. Tá, beleza. Então,
vamos rodar aqui para ver. Agora vai abrir Frankfurt, né? É uma sessão de alta volatilidade. Ele pegou a ordem. Aqui, ó, ele pegou e foi direto, né? A ordem continuando. BBE já tem 1 para 2, né? Vou proteger aqui, ó. Então, se ele voltar, ele já não tira mais, não dá prejuízo mais nessa ordem, tá? E vamos ver até. Ó, pegou já o TP aqui. Pegou, hein? Tirar ele aqui. Bom, pegou o TP. Então, pagou 5R nessa ordem. Nosso saldo aqui, ó, foi para US$ 1.000. Passou até um pouquinho, porque ele já tinha tomado um loss, né? Deixa eu ver onde que ele parou a ordem aqui, se ele mostra. Não tem, né? Aqui as três. A execução no gráfico. É, Não. ele mostra embaixo ali, só você arrastar essa parte de baixo. Tem uns 6 pontinhos no meio aí. Aí, você arrasta pra cima. Aí tem todas as ordens. Bota posições fechadas ali. Uhum. Então tá, beleza. A gente teve uma perda aqui, ó, de US$ 249 e teve um ganho de US$ 1.266. Então tivemos 1 para 5 na compra aqui. Então temos um win. Nossa, aqui embaixo eu vou colocar RR, tá? Para a gente saber o risco-retorno. Nós estamos então com 4R positivo, né? 4R positivo. Então loss um menos um R, né? E aqui o ganho, né? Foi um ganho de 5R. Assim dá para entender, né? Uhum. Então, beleza. Agora são 3 horas ainda. De repente ainda pode dar, né, alguma opção no mesmo dia. Aqui, vamos ver como que vai ficar aqui. Vou mudar a cor para a gente saber aqui, ó. Vou colocar uma corzinha azul para a gente ter visual no gráfico. Essa ordem aqui foi TP. Nossa protegida do H1 continua no mesmo lugar. Nossa, pegou a target do diário. Olha essa expansão, gente, do diário. Loucura. Pegou a target do diário. Era uma operação que chegou a pagar aqui 1 para 9, né? A gente capitalizou, colocou no bolso 1 para 5. Agora são 7 da manhã. Vamos ver o que que o preço vai apresentar para gente. Não tem o que fazer aqui porque ele ainda está na expansão, tá? Não tem modelo de entrada nem nada. Aqui a gente tem um novo topo criado e já rompido, né? Então nós temos aqui um order flow que continua bullish ainda do H1. A gente não tem ainda a informação, né? Se ele vai cair ou vai continuar. 9 horas da manhã. Eu acho que o ideal a gente. Ah, isso que eu ia comentar. Não seria o ideal a gente também buscar uma entrada dessa? A gente está em profit no dia, a gente não Vale a tem a ideia de pena. quando ele vai começar a cair. Porque, querendo ou não, a gente sai no dia, né? Positivo, a gente sai com 4 Rs ainda. A gente pode buscar mais um 3R, porque se for aí é expansão do semanal, né? Expansão do diário e do semanal. Uhum. Então é uma oportunidade que a gente tem para pegar uma expansão agressiva para cima, né? Aham. Porque a gente já percebe que ele está bem agressivo e não tem como a gente descobrir, tentar achar onde que ele vai parar. É. Compensa continuar comprando, né? Sim, Aqui a até a gente gente está vê um retrocesso. a gente tá numa price action, né? Que já fez aqui, ó, 10 horas da manhã. Ele já fez. Vai ter abertura dos índices, né? Bem na hora da abertura. A Flip já Será que isso teria aí não entra o pego. modelo 2? Vamos colocar na O extremidade modelo aqui. 2 não, modelo 3 é a extremidade. Alta Vamos. volatilidade coloca 10.000 pontos. Seriam 100 ticks, né? Aqui, gente, também é outro modelo, tá? Que também tá aqui, ó, no gráfico, aqui no, na minha tela, para vocês verem que a gente não tá inventando setup, tá? Aqui, ó. Aqui não tá entrada na Flip, tá entrada abaixo. Seria o setup 3 de entrada. Então a gente vai pegar, ao invés de pegar essa linha da quebra, aqui a gente vai pegar o fundo, tá? Aqui no gráfico de linha, vocês vão ver que tem um fundo aqui. Faz sentido comprar no fundo, né? Então essa seria a nossa ideia, tá? E buscar aqui 1 para 3, pelo menos. É 1.000 pontos? É 1 para 3. 1 para 3. Então, vamos voltar para o gráfico de candle. A gente está positivo, como o Eduardo falou, é um dia que a gente pode correr um risco a mais aqui. Vai pegar a abertura dos índices agora, né? Que acontece 10h30.
e vamos ver o que que vai entregar. Mesmo risco, US$ 250, salvar, captura de tela aqui para a gente salvar, tudo salvo. Aqui ele vai salvando, ó, o dia de perda, aqui foi um dia de lucro, a gente está no mesmo dia ainda. Vamos ver se ele vai ativar essa ordem ou não. Se ele for daqui, a gente já fica de fora da ordem, tá? Se ele for dessa flip zone, a gente não vai ver o preço pegando. Ativou a ordem, ó, já pagou 2R, então já vou colocar em break-even, tá? Aqui, se o preço voltar, né? Se o preço decidir voltar aqui, ele já não tira mais a gente no stop, tá? Ele vai tirar a gente com profit, porque, aliás, com um 0 a 0 dessa ordem, porque ele já andou 2R. Se eu olhar aqui, ó, não andou bem 2R, né? Andou sim, ó, ele Andou? foi 2R e voltou aqui, tá? Então já tá em break-even. E vamos ver o que que vai entregar. Ó, TP. Então temos dois gains aqui. E esse Tentando seria qual fechamento no mercado setup, também. Joey, que foi executado na central? Esse é o setup 3 que a gente não pega na flip, pega na extremidade da zona, Aí tá, muchachos. tá? Setup 3 aqui, ó. E a Vamos tomada lá. de decisão dessa entrada aqui, junto com o Eduardo, foi justamente porque era a abertura dos índices, né? 10, 10 e meia. Na vela das 10, 10 e meia tem abertura, então espera um pouco mais de volatilidade. O risco era o preço tocar na flip e ir sem a gente, né? Então ele podia tocar na flip zone ali e ir direto, não tocar na extremidade, né? Mas como tinha a extremidade perto, deu para encaixar ali. O stop ficou bem largo aqui por conta da abertura do mercado, mas ainda assim deu para pegar ali um para três, né? Nosso saldo está em 51.784. E também dá para perceber só pelos candles que ele deu a primeira reação na flip zone e depois voltou na extremidade. Que ele tem um pavio de alto. Aí, aí 3R, né? Estamos aqui com 7. 7R. 7Rs aqui, por enquanto, tá? E ainda continuamos nessa expansão de higher time frame aqui, tá? Pelo menos por enquanto é o que a gente está vendo. Agora são 5 horas da tarde, já fechou o mercado aqui, ó. Essa ordem aqui provavelmente teria fechado um pouquinho antes. 5 horas dá para fechar, né? 5 horas é o horário mesmo. Até 5,55. É, até 5,55. Então, o limite, gente, no mercado futuro, o mercado futuro fecha. No próximo candle aqui ele encerra. Então, não tem como deixar ordens abertas mais do que isso, tá? Aqui pegou TP. A gente vai para o próximo dia, próxima sessão, às 4 horas, mais ou menos, 3 horas aqui, que é a abertura de Frankfurt, tá? Então, vamos lá? Aqui é uma quarta-feira, a gente vai para uma quinta-feira agora. Ainda continuou bullish, tá vendo? A continuidade da expansão, não teve quebra de fundo. Aqui teve uma, né? Nessa abertura aqui, ó, não se manteve. Poderia, né? Fazer um pullback que não fez. Aqui já abriu a Ásia. O nosso H1 já está bem perto. A gente está com uma lag bem curta aqui, ó, do H1. Então, Agora o retrocesso fica interessante. o H1 tá bullish. Agora a ideia de um retrocesso para toda essa expansão fica mais interessante porque a gente tem uma estrutura para dar suporte para um possível retrocesso. Então, vamos Então, atualizar aqui foi rapidamente, bem tá? legal. Já estamos na sessão. A target do diário está na máxima, não teve retrocesso ainda. Eu vou deixar apagado aqui. O semanal também ainda está em expansão, não teve retrocesso. O H4, nossa leg está bem estendida, está junto aqui com o semanal. E vamos ver o H1 como que está aqui. Essa é a nossa estrutura do H1, tá? Nossa estrutura do H1. Então nós temos aqui, né, Premium e Discount. Se o preço, né, quebrar a mínima, a gente pode buscar nesse cenário aqui uma venda, tá? Tem uma Ásia aqui que também pode ser um alvo de liquidez, né? É um alvo de liquidez no mercado, mas ainda não tem confirmações para vender, tá? É, é isso, né? Vai abrir aqui. Não tomou a Ásia ainda, então não tem uma venda
pela tomada de O que Ásia. que você, o que que você acha, por exemplo, ó, acho que passar mais um candle, acho que fica mais interessante. É, Ixi, agora fica mais interessante. A gente percebe, né, que os candles anteriores estão maiores que os candles atuais. Então a gente perca de força compradora. E ele está começando a ficar agressivo em venda. Será que não dá para buscar alguma Asia High, Asia Low, por exemplo, captura de Asia Low para buscar uma compra próxima, né? se ele vier aqui, né? Se ele Se vier ele vier embaixo, a gente assim, busca né? uma compra, porque a gente tem estrutura de compra, e se for para cima, a gente busca a compra até uma low. Vamos ver como que ele vai fazer aqui. Se ele vier retirar a Ásia, a gente pode, né? Tem dois modelos de entrada aqui, né? A gente tem um modelo de entrada que é na captura da Ásia. Qual que é o número do setup mesmo, gente? Não É, tá mais. captura de Asia é 4 Setup 4. e o do close é 2. Setup 4 eu pegar no risco, na captura da Ásia. E aqui a gente tem uma outra opção de entrada, que seria o setup 2, né? Que é close abaixo de Ásia. Tá? Então a gente tem essas duas ideias aqui. Eu vou posicionar de qualquer forma. Eu acho que vale a pena posicionar, né, uma entrada aqui, porque talvez ele toque e não dê para a gente a opção de entrar depois, se eu ficar passando vela a vela aqui. Ó, tá com o mesmo stop utilizado aqui, ó, e ele contempla as duas Menorzinho. zonas. Ah, tá, o mesmo. É, aqui tá 10, né? Mas aqui tá 7.000. É o Tá mesmo que a gente grande vai mais ainda buscar. não? É bom porque pega as duas zonas nesse daqui, né? Vamos ver aqui, Esse é deixar bom três demais. r Vamos deixar 3R, aí não precisa fracionar a entrada. 3R, aqui, ó. É uma price boa já para pegar, né? Aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, usa o chat aí. Vocês estão vendo o chat, né? Eu não estou vendo o chat. Deixa eu ver o meu WhatsApp, tá chamando aqui. Tá. É, então nós temos aqui, né, uma ideia de captura da Ásia, né? Que pode ser o primeiro setup. O Eduardo falou que o stop está grande. Geralmente a gente pega um stop um pouco menor aqui, né? No mercado que a gente opera. Aí, mas esse é stop mesmo. É porque a pontuação aqui no replay é diferente, né? A variação de ticks e stop aqui é diferente. Vamos colocar metade aqui, Eduardo. Seria mais ou menos isso, né? É, isso aí. Só que nesse cenário, 35 ticks. teria que fazer isso, ó, porque os dois modelos de entrada são válidos, tá, pessoal, do setup. Então, ó, ainda aproveitando a estrutura bullish, ambas as vendas aqui seriam válidas, tá? E a tomada de decisão agora é qual modelo utilizar, né? Qual modelo que a gente utiliza para esse action aqui? Cara, aí pra mim acho que é um pouquinho mais agressivo, mas um pouquinho mais agressivo, porque se você pensar na ideia do close abaixo de Ásia ali, ele vai estar quebrando uma low, né? E se a gente perceber dentro ali do próprio uma hora, é uma low que fez um retrocesso significante comparado com o close. Aham. Rompendo essa low e confirmando o rompimento dessa low, né, com close abaixo, eu acho que, cara, já aí faz um retrocesso maior, né? Então, pra mim, eu acho que eu entraria agressivo nesse setup 4 mesmo, no próprio Ásia, porque a Ásia ela foi um low importante no preço. O preço não tomou nenhuma target ainda lá da esquerda, né? Já Então, tomou o diário, ele tomou o mas não tem diário. referência mais. É topo histórico. Ah, tá. É Ok. referência, a gente tem que trabalhar com liquidez interna mesmo. Não tem o que fazer. Aí, ó. É topo histórico. Não tem. Seguir comprando até tomar um stop, é isso aí. Comprar até tomar stop. Bom, então vamos colocar essa ordem aqui, né? Tá dentro do modelo, dentro do plano. A gente tem, né, um gerenciamento para segurar loss, se vier. Então, vamos lá. Estamos, gente, no terceiro dia de operações, tá? Que a gente está pegando a operação e vamos ver qual que vai ser, né, a price action que vai se apresentar aqui, tá? Vou passar aqui. Ó, rompeu uma hora Pegou atualizou a aí, asa. tá? E uma hora atualizou. Pegou a high. Atualizou uma Tá? hora também nesse fundo aí, ó, no meio. Sim, sim. A protegida veio para cá. Agora Antes, essa entrada aí do setup 4 fica bem interessante. Assim a como uma gente, venda também. a gente não pensou na venda aqui porque o preço está agressivo, bullish, né? É, eu tinha comentado sobre a venda, só que eu achei que não ia ser agora, né? Eu achei que ia ser depois.
que ele vindo assim, por exemplo, acabou de mitigar essas regiões, a gente percebe que ele não tá tendo um momento bullish, né? Ele tava perdendo força. Ativar a ordem. Ativou a ordem. Estopou a ordem. Estopou primeiro? Aí já a gente não sabe, né? Aí tem que baixar o time É, frame pra saber. é. Aqui não tem como saber. Chegou a pagar 2R. Vamos aceitar esse stop aqui, vai. Então, ó, É que menos pensar dois em r vender nesse cenário também, né? É bem complicado. É, não tem 2R. Então, Aqui, gente, ó, vocês veem que a primeira entrada foi estopada, a gente não pegou, era uma tomada de decisão, a gente não pegou a entrada aqui, ó. Essa entrada já teria pago mais de 3R. Vocês lembram, né, que a gente fez essa projeção aqui. Tinha as duas zonas que eram possíveis, né, de operação. Essa daqui, ela ativou a ordem. Dentro, aqui, ó, nesse candle, provavelmente deu tempo de proteger, como o Eduardo falou, porque ele tocou aqui e veio até essa máxima aqui, ó. Só que eu não sei se ele veio antes ou depois de estopar. Vamos ver? baixar o time. Vamos ver nos 5 minutos? Estopou primeiro. Estopou, depois subiu. Não, Vamos, subiu, depois estopou. vamos ver quanto que ele pagou. Ó, ele pagou Dois 2R, R, isso é pessoal. proteger. É, Era BE. Era BE é. e entrava na zona de baixo. Eu vou deixar aqui porque eu quero que fique certinho, né, o saldo aqui da conta, com as entradas e tal. Mas para quem está na live e está acompanhando, ó, a entrada aqui já seria um break-even, porque já pagou mais de 2R, ó, nesse pavio. Percebe que a price action que se apresentou foi essa, ó, ativou a ordem, chegou 2R positivo e estopou. Esse é um stop que na nossa live operativa a gente não toma. Isso aqui é break-even, sai no 0 a 0, né? Porque, né, a gente não aceita tomar um stop loss depois que a ordem já andou duas vezes o nosso risco, tá? Então, vou aceitar como stop aqui, porque está indo vela a vela, não tem como ver esse movimento, né, dos candles menores e nem é do nosso interesse. E essa entrada aqui, ó, que a gente não pegou, tá? Que seria o outro modelo, poderia ter pego no mesmo dia, pagou mais de 3R, tá vendo? Vou considerar aqui como uma entrada não realizada, tá? Colocar como miss, a gente não posicionou a entrada, mas foi uma oportunidade perdida. Então tivemos essa aqui como miss trade, tá? E tem uma também de venda, tá? Na Flipzone. Só que tava contra a nossa compra da Ásia. Se você for ver numa hora, além de ele atualizar a estrutura, agora ele quebrou a estrutura da Bearish, ele atualizou o off com estrutura Bearish, ó. Ele dava a estrutura bullish naquele fundo que eu tinha te comentado. Eu vou deixar marcado a tela, né? Acho que é bem mais fácil, pelo amor de Deus. Aqui Aqui? a gente tinha esse fundo aqui que era a nossa protegida. Depois do Aham. rompimento nessa vela aqui que ativou nossa ordem do setup 4, a gente tinha a nossa flip zone aqui, ó. Por isso que a gente foi estopado nessa primeira região também, ó, porque o preço fez esse retrocesso e depois foi buscar uma zona na flip zone, que é o nosso order flow, né? O nosso order flow estava contra a nossa entrada da Ásia. Uhum. Se Deu você for ver, tempo. né, aí tem duas entradas que a gente poderia ter aproveitado. Essa entrada aqui de baixo, né? E essa entrada aqui da flip zone. Essa entrada de venda. Legal, legal. Mas que nem você comentou, né? No dia a dia a gente consegue ter muito mais claras essas entradas porque não é vela a vela, né? A gente não é uma hora instantânea. É, muito mais tranquilo de observar, né? Bom, vamos ver a price action que vai entregar pra gente aqui. A gente tem, então, né? Vou colocar aqui como stop loss, tá? Essa foi stop. Qual que é a cor padrão desse negócio aqui? Verde? Verde. Tem mesmo. É um Verde, outro verde, mas. aí, verde e vermelho. É só pra gente, pra ficar visual aqui. Aqui foi mistrade, então eu vou tirar, ó, close de setup abaixo de Ásia, para quem viu, né? Esse modelo aqui, ó, Ásia, um fundo. Olha como é intuitivo, pessoal, aqui, ó. É porque tinha duas zonas, tá? A gente não acabou não pegando, mas olha como o desenho é igual. Aqui, ó, tem a Ásia, aqui tem a nossa Ásia, tá? A corzinha aqua, é diferente, né? E aqui, abaixo dela, o primeiro fundo. Abaixo dela, o primeiro fundo. Olha só o desenho. Percebe? Então, para vocês verem, né, como é bem engessado, assim, né? Você não tem muita subjetividade, você não vai, aliás, nenhuma, né? Aqui, ou você entra, né, na captura da Ásia, ou entra num fundo abaixo. E aí anota se foi ganho ou se foi perda, porque no final das contas o que importa é ser rentável no longo prazo, né? Uma trade não vai definir quem nós somos como traders, tá? Aqui na live a gente está com 2 dias de perda, né? Dia 5 e dia 7 aqui, ó, com perda por enquanto, não terminou o dia ainda aqui. E um dia de ganho. O dia de ganho
foi 10R praticamente, né? E os outros 2 dias foi apenas 2R perdido. Então vamos lá. É, bom, a gente tem aqui nesse momento uma price action, né, um pouco agressiva. Essa flip zone aqui, embora fosse um modelo de entrada, né, a gente teve uma situação hoje na live operativa, onde teve uma captura de Ásia e a gente pontuou para não entrar numa flip zone contra essa captura de Ásia. Correto, Braga? Corretíssimo. Então, ó, essa entrada aqui, ó, mesmo se ela nos pagar o profit, a gente não vai pegar, tá? Por quê? Ele acabou de retirar uma liquidez da Ásia onde a gente está comprando, onde tem intenção de comprar. Então não faz sentido a gente vender nessa região aqui, mesmo que ele esteja bearish, tá? Então a gente não vai fazer essa venda agora. Para vender, seria interessante se ele fizesse uma price action assim, aí a gente pode buscar uma venda de um pullback. E se o preço continuar bullish, né, criar um topo, né, e romper um topo, a gente pode continuar comprando agora, que ele já retirou uma liquidez relevante. Beleza? Então, Beleza. vamos lá. É, já é meio-dia, né? Aqui já é 13 horas. 1 hora da Nossa, tarde. com esse momento que deu aí, é bem difícil mexer. 1 hora. E aí, gente? Que ele induziu. E eu Ah, não acho que. faria nada. Não? Eu Não, eu não gosto. faria nada. A gente está Cara, naquela situação, né, que a maioria do pessoal, a gente tem nossos modelos, só que em price action a gente tem um fundo e um topo. Então a gente tem só targets curtas, né? A gente não tem uma confirmação e além disso a gente tem isso aqui, né? Estrutura do H1 bearish. Então para é, mim fica bem complicado, né? A gente tem a zona de compra total aqui, que a gente tem todo esse movimento de expansão e a gente está com a estrutura do H1 bearish, com order flow bullish agora, né? Então a gente está contra aqui uma tendência de curto prazo e contra uma tendência de longo prazo. Então é uma zona aí que eu prefiro dar uma esperada dele, né? Ele tomar uma certa direção. Essa é a questão, né? A minha visão pessoal, né? Dentro de alguns modelos que a gente trabalha, a gente sabe que depois de uma captura de liquidez importante, o preço tende a retroceder e falhar algumas zonas. Então, então 4 horas fica bem claro também. vamos ter paciência, né? 4 horas está em continuidade, aqui está numa lateralização já. Então, se o preço se der aqui, a gente fica de fora e tá bem. Evitamos um stop. Ah, como é que ele fica totalmente, né? Ele compra em fundo e vende em topo, né? Essa é uma situação complicada. Passou o dia já. Aí. Bom, abertura de mercado, né? O que que a gente tem? O que que a gente tem de bom aqui, né? Tudo mitigado aqui embaixo, não vejo modelo de entrada aqui embaixo de Ásia. Talvez um modelo de captura de Ásia para comprar, se for comprar. Nossa, grande demais. Stop aqui. Ele não pegou ainda, então acho que seria plausível aqui, né, usar esse modelo de entrada para uma continuidade, já que ele não está conseguindo romper os fundos aqui. Vou deixar azul, a gente não sabe o resultado ainda dessa ordem. Aí. Bom, esse modelo de entrada aqui seria o setup 4, tá? Onde tem a captura da Ásia e não tem um ponto de referência para a gente vender acima, né? Está muito longe o ponto de referência. É o mesmo caso que a gente está vendo aqui. O único fundo que não foi tocado, não foi testado abaixo da Ásia, a gente vê que aqui foi tudo testado. Testado, testado, né? Aqui testado. Então o fundo está muito longe, está aqui, ó. Então não compensa a gente esperar, né, para tomar uma compra nessa região aqui, porque aí vai dar uma price action de venda e dá para a gente surfar a venda. No entanto, a compra aqui É, cara, com esse cenário volátil, acho que dá até pra aumentar um pouquinho o stop, né? Vê aí quantos R dá até o topo. até aqui, né? Ah, dá 3 Rs. 3R, cara. Eu acho que para um cenário de expansão do 4 horas, se ele tiver no movimento expansivo, vamos assumir assim, se ele começar um retrocesso, vai ser stop. Tá certo, óbvio. Porque ele começa um retrocesso 4 horas. Mas para um momento de expansão, dá pra gente aumentar um pouquinho o stop para negar essa volatilidade toda que teve no anterior, a gente não sabe como que vai ser hoje. Bota uns 4.500, aumenta uns pouquinho mais, né? Acho que aí Cara, tá acho que bom. eu vou manter o stop, cara, para não ficar essa subjetividade do stop, porque assim, aqui ou eu protejo,
né? Essa zona aqui É debaixo fixo, né? Ou protege lá ou embaixo. aqui, é. E Bota aqui não, 3.500 mesmo. aqui não compensa. Aqui eu fico de fora da operação porque um R, com sorte, se expandir, a gente pode pegar mais. Então, acho que prefiro levar esse stop também aqui. Vamos trabalhar aqui com stop Se padrão. Se estopar, se estopar o stop padrão aí, é volatilidade, acontece, faz parte, é isso. paciência, vamos anotar, tá? Então, a minha ideia seria essa daqui, né, de comprar. É, bom, vamos salvar aqui, tá? TAP 4, que dá para anotar aqui, acho que dá, né? Tem etiquetas ali embaixo. Pode botar aí observações ali também. Vou colocar aqui só. TAP 4, captura de Ásia. Ásia, tem que UR. Tem ponto de interesse, tá? Salvo. Por enquanto, ó, nossa primeira semana de teste, pessoal, primeira semana, a gente está, né, com um profit aqui de US$ 1.500, é 50% do necessário para aprovação. 2 dias de stop e um dia de ganho, Se der tá? essa ETP aí, a gente passou na prova. Não, Se não der, passou não, é 1.250, né? Seria 6 quase, Rs. quase passa, né? Bom, não ativou a ordem. Vamos ver se ele vai descer ou subir. Quase pegou o stop Quase que fixo. stop. É, quase stop é profit, tá, gente? Ah, Eita, desse vela aí arrasta pra cima, tava louco. Deixa em eita. pé e arrasta pra cima. Tem como não. Vamos pegar Uma mais vela três. dessa, você deixaria no DPI ou subiria? Não, Deixaria ele correr. eu até subiria, cara, mas eu quero pegar mais trade também, porque senão a gente vai passar com duas É, senão trades. fecha, né? É. É, Aí, ó, como que ele vai. Essas velas, paciência, cara, quando mitiga assim, desse jeito, sobe com tudo. paciência, 5R tá bom aqui, ó. Não precisa pegar mais, não. Três ganhos, né? Esse aqui foi 5R. Sim. 5R. Não teve break-even. A gente está com saldo de 10, 13 menos 2, 11 Rs. 11 RR. O stop que a gente usa são 12 Rs pra passar. Mais uma trade. Um para É, um. bom, agora meio-dia já. E falta pouco pra passar na prova já, hein? Falta US$ 250. Vamos clicar qualquer lugar aqui só para passar? Acho que se entrar com prata aí mesmo, bota um stop de 500 e 500 pra cima. Nova leg aqui então, ó, protegida e target do H1, tá? A gente não tem retrocesso ainda, apenas atualizou a leg porque ele fez uma nova quebra, então aqui a gente tem, né, uma quebra de estrutura, tá? Dá uma olhada no 4 horas aí Agora, também. 4 horas está vindo uma lag gigantesca lá de baixo. Olha lá, Nossa, aí nem fez nada. 4 horas está lá embaixo ainda, ó, gente. A lag do 4 está aqui, ó. É igual a lag do diário e do semanal. Mesma lag, porque não tem um retrocesso válido aqui pra gente. Vamos numa hora. Vamos ver o que o preço vai apresentar. Agora são meio-dia, talvez dê ainda entrada aqui. Vamos ver. Não rompeu. Rompeu. Tá positivo? Vamos? Eita. Ah, eu vou. Passar na Vamos, prova com- num dia só, tá bom demais. vamos comprar aqui? É válida a compra, né? Acabou de fazer É um válido, expansão, não tem nem como. Só vê o horário aí, Breno. Só vê o horário, por favor. Que a 3 gente horas da comprou era 10 tarde, horas. cara. 3 horas, vai ativar 4 horas a ordem. Se ativar, né? Se E ativar, se pegar. ele tem que retroceder e subir. Dá pra deixar pra amanhã. A ansiedade do cara, né? A ansiedade que bate faltando um R só. E aí, gente, faltando 225 dólares para passar. Pega essa entrada aqui ou não? É muito tarde, né? O que você acha, Braga? Pegaria? 4 horas da tarde? Não, né? Vamos seguir Difícil. o plano. Quatro Ei, horas. agora Segue segue. o Quando o plano. Emerson fala, esquece. Segue. Não. Então, Nu- Se o Emerson fala, o Braga faz. next Não, nunca vou day. esquecer a voz dele lá. Foi culpa dele que falou pra mim seguir o plano e eu não quis seguir. Se ele não tivesse falado, não tinha acontecido.
Ai, ai, viu? Ah, não ia pegar mesmo aí, ó. Foi embora. É, Eu vou gravar um áudio com a tua voz, Emerson. Braga, Opa! segue o pegou. Pegou às plano. 17. Opa! Pegou às 17. Aí Uma você fica hora com essa de. ordem aberta de noite e perde a conta faltando um R. É, gente, aqui, ó, ia fechar o mercado. Não ia ter estopado, né? Mas não. Agora, um ponto no menor a destacar é que nestes momentos, no ambiente real, nos quedamos nerviosos. Hablando bem sério, mucho se queda nervioso com a ansiedade de passar a prova. Solo pontuando aqui no espanhol, ¿sí o não, Joy? Sim, sim. Quanto mais perto você tá, mais você fica eufórico ou fica com medo. Todos os sentimentos que você pode ter no trading vão vir quando você está perto de passar numa prova ou perto de um saque. Especialmente para quem está começando, vai fazer primeiro saque, primeira retirada, é um mix muito forte de sentimentos durante o gráfico. É tipo aquele primeiro dia da escola, sabe? Que você vai pra escola com uma sala que você não conhece ninguém, se você fica naquela ansiedade se seu amigo vai estar lá. É, É o mix do não descoberto, né? Então, o ser humano é isso. Quando você não sabe de algo, você sempre tem aquela ansiedade. bom, A gente passa, segue o plano, mas não teria estopado, teria já dado um R já. é, que é abertura de mercado. Como a gente está com o mercado bullish, bem forte, né? Bem agressivo, bullish aqui, gente, não dá, né, para ficar expectando vendas, tá? Então tem um setup aqui da Ásia, mas não é coerente pegar uma venda numa expansão dessa que a gente está vindo, tá? Para vender a gente precisa ver quebrando fundo e a gente não está vendo o preço quebrando fundo. Tá com dúvida? Vem pro gráfico de linha, ó, quebrando topo, fazendo topo. Aqui ele criou um fundo, né? Na Ásia a gente não opera a Ásia, já rompeu o topo de novo, então, né, não é coerente pegar essa venda, mesmo que ela se pague, tá? Mesmo que pague o setup aqui, ó, não é coerente, porque estamos numa price action de alta. Começou com 5. E aí? Se for direto, não tem nada pra gente. Vai aí. Tem aqueles dias que a gente vai ficar de espectador do mercado. Puxa vida. Não, Olha e que parece que. Não, você percebeu que análise. as velas tá crescendo? Tá um pouquinho maior que a outra. É, que horas Ai, são? que é 9 isso? horas da manhã. Ai, Abertura de mercado aqui agora, ó. Mas a gente não tem referência, gente, porque a nossa lag, né? Vamos lá, vamos atualizar os lags aqui. A gente tem aqui, ó, um order flow bullish de uma lag bullish e tá aqui embaixo, tudo né? bullish. É Aí. isso mesmo? É, né? Isso aí. Isso daí é porque ele confirma lá atrás, mas na realidade é lá no fundo, ó. É aqui, né? Não, lá na Ah, esquerda, não. no fundo de baixo. Antes ainda. Isso daí ela não fechou abaixo. Isso aí. Aqui. Nossa, olha a lag do H1 como tá. Bom, o que que a gente poderia ver, né? Poderia ver o preço fazendo um fundo, rompendo um fundo para a gente pegar um pullback. Mas não é o que ele está mostrando, ele continua de alta. Então, não tem. Olha o fundo aí, ó. Se você é swing trade entrou naquela primeira trade nossa lá, já tava em 30R já. Aqui, ó. Olha lá, a trade que o Eduardo queria tirar o TP aqui, ó. Vamos lá. Bom, não tem o que fazer, né, gente? Agora são 12 horas, meio-dia. Aí a gente já sabe aonde que vai, né? Começou É, desse jeito aí e perdeu força compradora, a gente já sabe onde que vai. Já é já 4 horas da são tarde, já é 5 4 horas da horas da tarde, fechou tarde. pela. Ei, Laia. Vamos pro próximo dia. Gente, esse aqui é um dia sem trade, tá? Não tem trade no dia e não tem o que fazer. Não Não. tem porque não deu o modelo de entrada, né? A gente não está tentando surfar movimentos sem confirmação, né? Aí, vamos conversar, passar lá até a Frankfurt, acho que tá ideal, né? Pra gente conversar sobre. Pai do céu, aqui. Contorno. Pronto.
Bom, a Ásia tá ainda em formação, a gente não tem muita. Mais uma vela. Mais uma? É Aqui franco pra fecha a última, a Ásia. gente. Aí Ué, fechou, aí é, tá fechada a Ásia já. fechou a Ásia. Compra, cara, comprar, fazer uma compra na captura de download da Ásia para seguir comprando a favor da tendência, porque ele perdeu sua força também vendedora. Ó, tá vendo que a gente tem os candles, né? Os candles vai diminuindo agora, tá bem pequenininho. Ou uma venda para tomar a continuidade desse retrocesso. Não tá confirmado o retrocesso, né? Nada. Cara, ele já Tá fez, né? tendo. Ele fez um retrocesso aqui. Ele veio bearish, ó. Aqui de É, fato veio bearish. Aqui ele tá em bearish ainda. Mas tem a Ásia, então eu não vou vender com a liquidez da Ásia aqui. Prefiro comprar. Deixa eu ver quanto fica o stop aqui. 5.000. 5 mil é um bom stop. Então tá usando 7 no outro, né? E a target tá 7 aqui, né? contra. Lembrando que a gente precisa de 200 e poucos dólares para passar, tá? Aqui, de novo, é aquele mesmo viés, pessoal. A gente tem uma lag, né? Tá vindo de alta. A gente tem uma demanda aqui, né? Que é onde tá, o preço está agora. Acabou de tocar nela na Ásia. A gente vê o preço fazendo um retrocesso, um movimento corretivo de retrocesso, né? Então, a primeira ideia seria essa compra, né? Talvez não pague tudo isso, né? Esse 3R, pelo menos aqui. Pelo menos 3R aqui que buscar já aprovava, né? E a outra ideia seria realmente nesse fundo aqui, ó. Nesse fundo, tá? Por quê? Porque ele não foi tocado ainda. Seria a mesma ideia daquela primeira compra que a gente, que é aquela primeira compra lá de liquidez de Ásia que a gente colocou. Que estopou a É, primeira e deu a segunda. isso. Então seria isso daqui, ó. E o objetivo lá na máxima, porque é target, né? Não pode ser que ele pague tudo isso aqui, né? De novo, a gente vai ter que decidir, né? Como a gente falta pouco para passar na prova, né? Na minha gestão, o que eu faria nessa As situação aqui? duas. Faria as duas e usaria um stop reduzido. Não usaria mais 250 de stop porque Sim. eu não preciso dessa exposição. Eu só preciso de 225 dólares para aprovar. Então, Colocar US$ 100 e busca comprar 3 e dá é cento e que tem cinquenta aqui, A gente tem fica com stop menos do stop do um, né? Que se for ver, dá US$ 200 nas duas. fica 125 É, aqui, ó. Aí fica é. 250. E busca comprar 3, né? Então lá Ó, no para 5. daí eu não vou buscar esse alvo aqui porque não preciso mesmo, né? Para passar na prova, eu preciso só disso daqui, ó. 300 já até mais aqui, né? Que já passa. Tira E uma a print logo, Jordan. segunda, eu vou tirar. A segunda entrada seria essa aqui, tá? Se estopar uma, a gente pega a outra, o mesmo valor de risco, tá? 125 dólares ali aproximado. E vou colocar aqui, ó, no journal, para a gente ter, né, como nível de confiança. Nível de 100%. confiança. 100%, porque cem eu por tenho um cento monte de entrada para perder ali. Vamos lá. Setup, 4 e 3. 4 e 2. setup 2 e setup 4. Um com ponto de interesse, né, com fundo aqui no caso, e o outro ali é 100, né? Então é só liquidação da Ásia, tá? Então, setup 2 ou setup 4. Um dos dois, né, de fato vai acabar pegando, né? Deixa eu pegar aqui, Flex Replay, setup 2, metade do stop, e setup 4, né, metade do stop. Lembrando, o nosso stop diário era US$ 500. E o stop por operação era 250. É, E verdade. agora a gente teria meio que, entre aspas, 4 operações Metade por dia, né? da entrada. Então não é do stop, né? Metade de uma entrada. Teria 4 operações É. para hoje. Bom, tá definido. Então vamos salvar aqui. Eu não tirei captura de tela? Tirei, né? Que tem duas Do posições. outro, fez Aham. duas. Vou salvar aqui só, que não precisa das duas. Isso aí. Pronto. Então vamos rodar para ver se ele vai pegar Abriu ou não. Londres. Vou tirar minha linha aqui. Ativou na captura de Ásia. Por enquanto, é essa price action que a gente tem aqui, tá? Deixa aqui. Ó, ele já ativou essa ordem. Se ele pagar 2R, a gente já vai colocar em break-even para seguir o plano, tá? Então, 2R. Se ele tocar aqui, ó,
a gente já vai colocar no break-even, vai subir para o 0 a 0, tá? Não tocou, voltou, ó, não deu 2R, se ele estopar é stop mesmo, tá? Tocou numa e a outra não ativou. A outra dá pra TP. tirar, né? TP, essa daqui já foi, gente, não chegou lá, ó, aceitou a primeira zona, tá? A primeira zona, aí chegou a pagar ali 3R, né? 3R que a gente colocou mesmo, né? A gente tava Bom, buscando. e aqui eu vou fechar, vamos ver até onde vai essa price action aqui, se ela volta. Olha que Tá. legal. Chegou a pagar aqui, chegou a pagar aqui 3,5R. Seria um break-even, tá, pessoal? Se não fosse a última trade da aprovação, seria um break-even, porque o preço não pegou TP, pagou 2R e voltou, tá? Então seria um break-even aqui, mas no cenário a gente está com o objetivo de aprovar um challenge. Então aqui estão, né, as trades que foram realizadas, tá? E atingimos o profit de 3 mil dólares. Então nós temos aqui uma trade, a última trade de 3R, porque era o restante que faltava. Tivemos uma, duas, três, quatro vitórias, duas perdas, um mistrade e nenhum break-even. E Sendo que fechamos. uma dessas perdas a gente teria fechado em BR. É, Só que a gente, como a gente tá aí no cenário do backtest, foi, nossa. 14 RR para aprovar um challenge. Se Eu alguém acho quiser que é bem abrir o interessante, o microfone, Joey, para mostrar no cenário real como que funciona isso, dá até para você mostrar o da TickTick lá, que lá tem, é bem interessante os dados que tem lá, é a mesma coisa daqui. Quiser mostrar como que funciona o mercado real, sim, sim, eu vou pegar, eu já pego o link e já mostro. Eu vou pega salvar só aqui. os trades, eu acho que é melhor, né? Aham. Tá Tá, embaixo. aqui eu vou sair. Deixa eu ver onde que eu vou para as análises. Deixa eu ver se tem aqui análise da sessão. Aí, quais são as informações que ele me entrega aqui no FX que eu nem lembro mais, gente? Se você voltar, aí ele só entrega só o gráfico, né, de PNL, e se você clicar em cima do FX Play ali da logo, clica ali no teu perfil, ali tem uma casinha. Aqui, Clica na casinha, aí você vai ter os dados aí, o principal, né, de ter todos os seus dados, e da seção você clica naqueles três barrinhas de um do lado da outra. Um do lado da três. outra, aquelas barrinhas lá. Lá na esquerda. Aqui. Aí. Aí ele vai mostrar os dados aí do gráfico. Ah, tá. Então vamos lá. Aqui nós temos então patrimônio, né? Começou aqui com 50 mil. 66,67% de assertividade, tá? Não é uma assertividade alta. A média de risco-retorno foi de 3,88, 3 mil dólares de lucro e perda de 769 dólares. Aqui estão as trades que nós fizemos, ó, tá? As duas páginas. Ah, esse é média de ganho ou perda. Ah, se ele tivesse em perda, estaria negativo. A gente teve Sim, só sim. $500 de stop, sabe? Uhum. Sobe um pouquinho, por favor, para fazer uma história rapidinho, Joey. Aí tá Aham. bom. E 8 dias também, aliás, só para gostar, né? A gente começou com 30 dias e passou em uma semana. Uma semana Uma de sexta-feira prova. passou. Sobe um pouquinho. Subir? Já Gira um subiu no pouquinho. máximo, já. É isso aí. Gracinha. É isso, gente. Então, deu para provar uma prova aqui. A gente pegou um cenário bem bullish, né, do S30, uma data de 2024 aqui, ó, novembro de 2024. A gente tinha ainda 22 dias de restantes aí de backtest, né? De prova, poderia ter mais trades, né? Mais perdas, mais ganhos, enfim. E acabou passando bem cedo, né? A prova dentro do operacional, com os modelos de entrada que são fixos, tá? Setup um modelo de entrada. Setup 4 outro modelo de entrada. Setup 2 Setup 3 então, né? O mais claro possível, assim, que foi usado na live. Se alguém estiver vendo isso, quiser printar isso, ou quiser a imagem, a gente tem também, né? Em HD para vocês estudarem isso daqui.
E o objetivo da live era esse, né? Dessa vez a gente conseguiu fazer sem interrupção do Zoom, então achei que foi bem mais produtivo. E se alguém ficou com dúvida de alguma coisa, pode procurar aí o Braga, tá? Que ele vai ajudar vocês, ou me procurar também. Prefiro que procure ele, mas podem me procurar também para esclarecer alguma coisa. Eu não acompanhei o chat, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou abrir agora o chat aqui. O Braga foi respondendo no chat enquanto você tava lá. Ah, legal, gratidão. Muito bom. Muito bom. É isso. Então, finalizamos por aqui. Eu vou finalizar a gravação, né, para a gente subir posteriormente essa live aqui de backtest. E agradeço quem acompanhou a gente aí, tá? Muchas gracias también la gente del español que acompañó todos los viernes a las 12.